Mas em Colossenses 3, 23, diz assim: tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Tudo o que fizerem, deixa eu dar um petelecozinho para virar aqui para mim. Façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. E a palavra que está faltando aí se chama compromisso. Compromisso, maximizando o seu potencial. Glória a Deus, irmãos. É o tema dessa série de 4 mensagens. Essas mensagens, irmãos, elas são mensagens do pastor Eibe Huber. Nós nos inspiramos exatamente nas mensagens do pastor Eibe, que é o meu pai geracional. E eu tive ouvindo essas mensagens, viu, queridos? E essas mensagens, elas primeiro foram pregadas para mim. Irmãos, eu não prego nada aqui no púlpito dessa igreja que eu pelo menos não creia. Oxalá que um dia eu pregue tudo exatamente que eu vivo, mas pelo menos é aquilo que eu acredito. É aquilo que eu busco em Deus. Irmãos, jamais, jamais, jamais você vai poder desenvolver todo o seu potencial se você não for uma pessoa que tem compromisso. Irmãos, sem a gente aprender a sermos compromissados de verdade com as coisas, jamais nós vamos desenvolver, chegar ao máximo do nosso potencial. Diga para o seu vizinho, sem compromisso, nós não chegamos ao máximo do nosso potencial. Sem compromisso, nós ficamos à beira do caminho. A Bíblia diz que tudo, põe de novo aí Colossenses 3:23, tudo o que nós possamos fazer, nós temos que fazer, irmãos, de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens. Irmãos, eu estou aqui hoje pregando para vocês, mas eu estou aqui trabalhando para o Senhor. Aleluia! Tudo que você fizer, querido, tudo o que fizer, você tem que fazer no máximo das suas forças. Você trabalha, seja o melhor colaborador da sua empresa. Você trabalha servindo café, seja o melhor servidor de café que existe em toda a face da terra. Você trabalha lá, você pode ter o trabalho, entre aspas, mais simples, mas faça de todo o seu coração, no limite das suas forças, que Deus vai te honrar. Se você vai trabalhar num projeto, faça de todo o coração. Se você vai brincar com seus filhos, brinque de todo o coração. Se você for dormir, durma, ronque e baba. Aleluia! Tudo que você fizer, faça vibrando, faça com intensidade, faça com alegria, faça com toda inteireza. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, eu não sei, eu até quero crer que aqui na igreja não tem ninguém assim. Mas talvez você não se tornou tudo aquilo que você poderia se tornar por falta de compromisso com as coisas. Mas você não se jogou de corpo e alma naquilo que você estava fazendo.
nunca você vai saber qual é a plenitude do seu potencial se você não for uma pessoa comprometida com aquilo que você faz. Irmãos, será uma tragédia para mim, para a minha vida, se eu terminar os meus dias e eu não chegar no máximo daquilo que Deus espera de mim. É uma tragédia na sua vida, meu irmão. Será uma tragédia na sua vida se você não se permitir de fazer no máximo do seu potencial tudo que Deus te chamou para fazer. Irmãos, quando eu era um estudante, eu cheguei a ser o melhor aluno da minha escola. Eu, como pediatra, eu ia atrás, eu corria, irmãos. E agora, como pastor de uma igreja, eu tenho que dar o melhor de Deus, o melhor da minha vida, o melhor da minha força, o melhor do meu ânimo, o melhor da minha alegria, o melhor da inteligência, da capacitação que Deus me deu. E você deve fazer o mesmo. Você está sendo chamado para isso. É o que Deus espera de você. Irmãos, sabe qual é o lugar mais rico do mundo? Eu já disse aqui. O lugar mais rico do mundo são as minas de ouro da África do Sul. O lugar mais rico do mundo é o pré-sal brasileiro. E nem os poços de petróleo da Arábia Saudita. Sabe qual é o lugar mais rico do mundo? É o cemitério. Lá estão enterrados os livros que nunca foram escritos. Os quadros que nunca foram pintados. Os melhores projetos arquitetônicos que nunca saíram do papel. Diga para o seu vizinho, é uma tragédia não experimentar o seu verdadeiro potencial. Você pode ser um professor, um médico, um advogado, e você pode ser um pastor. Mas você pode ser um pastor que só tem um título de pastor. Pode ser apenas uma placa. Porque ainda você não se dedicou de verdade a amar e cuidar das pessoas. Você pode ser um líder aqui dentro da igreja. Você pode ser um líder de célula, um supervisor. Mas você ainda não se dedicou de verdade para amar, para cuidar, para ir atrás, para não desistir, para ter toda a paciência com as pessoas. Dá um glória a Deus aí, irmãos. Muitas vezes você pode ser apenas um cara que está sendo empurrado pelos outros. Querido, você sabe qual é a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa? Ela tem muitos talentos. Sabe por quê, irmãos? Porque quem tem muitos talentos fica dependendo só do talento. Ele fica se escondendo no talento. Ele fica parado esperando só ser usado com seus talentos. Essa pessoa, se tivesse um compromisso maior, irmãos, ela estaria no outro ponto da vida dela. Infelizmente, as pessoas mais talentosas são as mais descompromissadas. Sabia disso? Daniel sabe disso. Irmãos, Deus não está atrás de pessoas talentosas. Deus está atrás de pessoas compromissadas. Porque o poder é de Deus, a unção é de Deus, a graça é de Deus, a capacitação é de Deus. Os meus talentos para Deus não prestam. O que Deus quer é o seu coração, é a sua vontade. Você pode dizer hoje, Senhor, eu não tenho nada, mas eu tenho a minha vida. Pois Deus vai te pegar e vai fazer de você um grande instrumento nas mãos dele. Nós estaremos falando pelos próximos domingos a respeito de 4 tipos de compromisso. Hoje é o primeiro dessa classificação. Primeiro falaremos sobre compromisso com Deus. Depois compromisso com a família. Depois compromisso com os outros. Depois compromisso com os sonhos. Glória a Deus, irmãos. Cutuca teu vizinho e diga, você vai entrar. 2007. 2015, mastigando prego e cuspindo fogo.
Te prepara para uma virada na tua vida. Nunca mais a tua vida vai ser a mesma. Pode aplaudir a Jesus? Quantos creem nisso? Eu creio. Irmão, se eu sou uma pessoa compromissada, eu quero ser mais ainda, Thaís. Se eu não posso morrer para Jesus, eu não posso viver para Jesus. Primeiro compromisso que todo cristão tem que ter é com Deus, irmãos. Vamos abrir a Bíblia em Romanos 12, 11. Põe aí na NVI, Romanos 12, 11. Eu vou ler na minha tradução. No que requer zelo, não sejais preguiçosos. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. No que requer zelo, não sejais preguiçosos. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Irmãos, primeiro compromisso que nós temos que ter é com Deus. Com muito zelo, nós temos que colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Mateus 6,33 diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Irmão, você sabe o que significa todas em hebraico? Todas. Diga assim para o seu vizinho em hebraico: todas é todas. Irmão, se nós buscarmos primeiro o reino de Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas. Todas. Sem faltar uma. Jeremias 19:13 diz assim: as casas de Jerusalém, as casas dos reis de Judá, serão como lugar de Tofete, imundas serão todas as casas sobre cujos terraços oferecem incenso a todo exército do céu, e verteram libações a deuses alheios. Irmãos, sabe o que é que acontece? É que muitos de nós queremos a bênção de Deus, mas nós estamos ainda colocando outros deuses no lugar do Deus verdadeiro. Sim ou não, irmãos? Nós temos que priorizar Deus e as coisas de Deus. Aleluia! Diga assim para o seu vizinho: Deus deixa nas suas mãos o quanto dele vocês vão ter. Olha, meu irmão, você tem o quanto de Deus você quer ter. Você tem na sua vida o quanto de Deus você deseja ter. Você tem de Deus na sua vida o quanto você tem pago um preço para ter. Queridos, infelizmente eu vejo pessoas quebrando os princípios de Deus. E quando as coisas não dão certo, essas pessoas querem uma oração de Deus que vai instantaneamente resolver tudo. Aqui na Igreja Plenitude não tem gente assim. Tem gente que vive, pastora Angélica, quebrando os princípios de Deus. Quebra, quebra, quebra. Irmãos, quando a gente quebra um princípio de Deus, quem se quebra é a gente. Deus não se quebra, não. Se eu quebrar um princípio de Deus, eu vou me quebrar. E aí querem que numa oraçãozinha
Deus conserte tudo. Nem é assim não, irmãos. Me perdoe que eu digo isso com todo amor e do carinho, é muita falta de vergonha dessa pessoa. Essa pessoa tinha que se tocar, porque ainda não buscou a Deus de verdade. Deveria se humilhar e dizer: Deus, me perdoa, me dá uma nova chance, aleluia. A Bíblia diz: se o meu povo se humilhar, tudo começa com a humilhação. Antes da oração tem a humilhação. Queridos, D.L. Moody foi um grande cristão. A força desse homem foi grande demais. Ele nasceu e viveu no século retrasado, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha jornal, não tinha meio de comunicação nenhuma. Mas sabe quantas pessoas esse homem impactou com a vida dele? 100 milhões de pessoas foram impactadas pela obra de Deus através do crente chamado D.L. Moody. Sabe quem era D.L. Moody, Daniel? D.L. Moody não era um doutor. Viu, Tito? D.L. Moody não tinha um doutorado, um mestrado. D.L. Moody não tinha faculdade. D.L. Moody era um vendedor de sapatos. Aí tem gente que diz assim: eu não faço porque eu não posso. Eu não faço porque eu sou pequeno demais. Irmãos, a gente não faz porque a gente precisa criar vergonha na cara, começa logo por mim. Ele era um vendedor de sapatos. Mas ele era uma coisa que eu estou buscando em Deus ser. Ele era uma pessoa apaixonada por Jesus. Você quer ser usado grandemente por Deus? Seja apaixonado por Jesus. Dá um glória a Deus, irmãos. Isso é uma pepita de ouro. Irmãos, hoje eu não peço nada. Nas minhas orações eu digo: Senhor, eu quero ser apaixonado por Ti de verdade. Me dá teu coração, Jesus. E ele buscava a Deus, irmãos. Ele estava na Europa, num certo evento, e ele sentou do lado de um evangelista chamado Henry Valley. E Henry Valley disse assim para ele: o mundo ainda está por ver o que Deus irá fazer, através de um homem totalmente dedicado a Ele. O mundo ainda está por ver o que Deus pode fazer, através do homem totalmente dedicado a Ele. E aquilo impactou o coração do D.L. Moody. Ele chegou em Chicago e ele disse assim para ele mesmo. Ele disse que poderia ser poderosamente usado por Deus. Ele sabia que ele não era ninguém especial. Mas quando ele ouviu o que Valley falou, que o mundo ainda está por ver aquilo que Deus é capaz de fazer, através de um homem totalmente compromissado com Ele. Sabe o que foi que ele disse? Ele disse assim: eu serei esse homem. Irmãos, nós podemos ser essa pessoa. Você pode ser essa pessoa. Eu posso ser essa pessoa. Diga para o seu vizinho: você pode ser essa pessoa. Queridos, existe um poder no compromisso. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. É como para o Senhor, não é para os homens. Mas, irmãos, às vezes as pessoas, elas têm desculpas. E às vezes as desculpas mais esfarrapadas para não fazer, para não congregar. Uns dizem assim: pastor, estava chovendo. Ora, pastor, não fui para o discipulado, estava chovendo.
Ah, eu não fui à célula, não fui não, faltou energia. Mas quando estava no mundo, a falta de energia, a chuva, dor de cabeça, dor de barriga, não impedia de ir para os inferninhos na vida se viu o capeta. Quantos chegam atrasados. Aqui eu não estou falando de ninguém aqui. Pelo amor de Deus, não pense que eu estou falando de vocês. Estou falando de mim. Bota na minha conta aí. Não mergulha nas programações da igreja. Não ficam encharcados por Deus. Queridos, eu vou fazer uma proposta para vocês hoje aqui. Olha, se até o final do ano você for fiel no discipulado, não faltar uma célula, chegar na hora do culto, eu vou dar para cada um $1 milhão. Será que você vai ser fiel por $1 milhão? Qual é o seu preço da sua fidelidade? É $1 milhão? Irmãos, eu tenho uma coisa melhor para oferecer para vocês. É uma herança. É uma herança. Estou falando aqui de uma herança incorruptível. Irmãos, daqui a 30 ou 40 anos, se Jesus não voltar, eu vou morrer. Logo a minha vida vai passar. Como diz o pastor Melvin, mas só o que é feito em Cristo permanecerá. É uma herança incorruptível, irmãos. É um casamento com o noivo. São as estrelas do céu. Só numa estrela tem mais ouro numa estrela, irmãos, do que todo o ouro que tem em toda a face da terra. Jesus nos prometeu essas estrelas do céu. É isso. Queridos, o que eu estou oferecendo para vocês aqui é a santa, gloriosa, maravilhosa, eterna palavra de Deus, unção do Espírito, nova vida em Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Um apreço, irmãos. Se você está aqui hoje à noite, transforme a sua vida. Tenha um compromisso maior com as coisas de Deus. Mas eu queria que vocês abrissem ainda em Apocalipse, capítulo 12. Esse versículo, ele fala sobre compromisso com Deus. Oh, aleluia. 12:11. Diz assim: e eles o venceram, por meio do sangue do Cordeiro, da palavra do testemunho que deram, e menosprezaram sua vida até a morte. Aqui está melhor. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra do testemunho que deram, diante da morte, não amaram a própria vida. Queridos, esse texto está falando da igreja dos últimos dias, que vai triunfar sobre Satanás. Mas ela está falando também da minha vida. Como nós podemos triunfar sobre Satanás? E diz aqui, meu querido filho Daniel, pastor Daniel, que a igreja usou 3 armas. Diga para o seu vizinho, você deve usar as mesmas 3. Você tem que sair daqui, querido, equipado com as 3. Porque em 2015 nós vamos envergonhar o diabo, Tiago. Presta atenção, Tiago. Nós vamos ganhar tanta gente para Jesus. Nós vamos tirar da sarjeta,
Nós vamos buscar nos lixões da cidade. Nós vamos tirar lá do fundo do poço, irmãos. Eu estou orando para Jesus me dar tempo, Thaís. Irmãos, eu passei 2 meses, recentemente, diante de uma luta tremenda. Teve dias que eu disse para minha mulher e disse para o meu discipulador: eu não aguento. Mas quem manda eu mexer com as hostes do inferno? Irmãos, mas eu fiquei firme. Eu continuava discipulando, chorando muitas vezes. Meus discípulos sabem disso. Teve dias do discipulado que eu só chorei. Porque eu não sou de plástico. Ó, irmãos, o pastor dessa igreja não é rei. Porque vocês não precisam de um rei, já tem um rei que é Jesus. Vocês precisam aqui é de um servo. Tem igrejas por aí que tem reis, mas essa igreja já tem um rei que é Jesus. Porque eu quero ser um servo. Mas eu fiquei firme. Eu vim no domingo, eu pregava. Vim domingo, pregava. Terça-feira, pregava. Terça-feira, discipulava. Quarta-feira, quinta-feira, supervisionava. E perseverando em Deus, orando. Muitas vezes eu estava tão abatido que eu não tinha forças para orar. E eu só gemia e só chorava. Mas a Bíblia diz que a dor e a tristeza pode demorar uma noite. A noite pode demorar 1 mês, 2 meses. Mas no raiar do dia vem a alegria. Vem a alegria. Vem a alegria. E eu quero dizer para vocês que o dia já raiou. E agora é só alegria. Agora é só ânimo. Mas tem 3 coisas que nós vencemos, 3 armas. Primeira arma, o sangue do Cordeiro. Segunda arma, a palavra do testemunho. A terceira arma, mesmo em face da morte, não pouparam a sua própria vida. Se você quer vencer, em primeiro lugar, você tem que ter um compromisso com o senhorio de Jesus na sua vida. Irmãos, não tem outra forma de você se apropriar do poder do sangue do Cordeiro, se não for através do senhorio de Jesus sobre a sua vida. Jesus tem que ser o Senhor da sua vida. Jesus derramou o seu sangue na cruz para ser Senhor da sua vida, para ser o Quírios da sua vida, para ser o dono da sua vida. Conta-se a história do missionário, que foi missionário no meio de índios que eram canibais. Esses índios eram canibais, eles matavam e comiam os outros índios das outras tribos. E aquele missionário pregava o evangelho para eles, E ele dizia: olha, Jesus derramou o sangue na cruz por vocês. O perfeito já morreu na cruz por vocês. Não façam isso. E os índios diziam que não podiam engolir essa história de que havia alguém que eles nem conheciam, que tinha morrido por eles. Mas aqueles índios gostavam muito daquele missionário, amavam o missionário. Porque o missionário era muito bom para eles. E eles diziam para o missionário: olha, a gente pode comer todo mundo, mas o senhor ninguém vai comer não. Fica tranquilo que você não vai virar banquete aqui. E aí, de tanto o missionário insistir, ele disse: olha, faça o seguinte, nós só vamos agora comer um índio por ano. Só na festa principal.
E ele disse, não, nem uma vez por ano vocês devem matar e comer ninguém. Está errado. E ele disse, não, vamos fazer o seguinte. Essa vai ser a última vez que nós vamos fazer isso. Quantas pessoas não dizem isso, que vai ser a última vez? Tem gente que diz assim, essa vai ser a última vez que eu vou pecar. Irmão, você sabe qual é a palavra que o diabo mais gosta, Daniel? Palavra chamada amanhã. Não, amanhã eu vou consertar a minha vida, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou me comprometer, amanhã eu vou orar, amanhã eu vou jejuar, amanhã eu vou ser discipulado, amanhã. Só que para essas pessoas que não têm compromisso, o amanhã nunca chega. Porque é sempre amanhã. E aí o missionário perguntou, onde é que vocês vão matar esse índio? Ele disse, olha, nós vamos matar de trás daquela pedra, nós vamos ficar de tocaia, e o primeiro índio que passar, nós vamos matar. E aí, quando deu meia-noite, eles saíram para matar esse índio, irmãos. E aí, lá vem um índio, eles cortaram a cabeça do índio, pensando que era o índio. E eles degolaram aquele índio, quando eles estavam caminhando, levando a cabeça e o corpo. Para surpresa deles, o índio era o missionário. E aí, eles perguntaram, por que ele fez isso? Por que ele fez isso, se ele já sabia? E eles lembraram que o missionário tinha dito que nenhum índio deveria mais morrer e não deveria mais passar a eternidade no inferno. E eles, o que seria um churrasco, né? Virou um enterro, irmãos. E ele disse assim, eles disseram, o único que nos amou, nós matamos. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E eles disseram, os nossos pecados mataram o nosso amigo. E conta a história, queridos, que toda aquela tribo converteu naquele dia. E eles se tornaram grandes missionários. E aquelas tribos que eles matavam para comer, eles foram evangelizar e ganharam todos ali para Jesus. E eles venceram a Satanás pelo sangue do Cordeiro. Irmãos, como eu me aproprio do sangue de Jesus? Vamos abrir Romanos 10, 9. E vamos entender como é que eu me aproprio do sangue do Cordeiro. Diz assim Romanos 10, 9. Que se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Está dizendo aqui é que se você crer com o coração e confessar com a boca, você já está salvo. Isso é uma promessa absoluta, irmãos. É uma garantia. Se você crer com o coração e confessar Jesus como Senhor, será salvo. A palavra Senhor, como eu já disse, é a palavra Kyrios. Senhor é dono da minha vida. Irmãos, você tem que receber Jesus não como Salvador, como dono da sua vida. Você tem que receber Jesus como dono da sua vida. Ele é o dono da sua vida. Ele deve ter o controle total da sua vida. Conta-se também de uma história de um homem que estava assistindo, irmãos, uma série de cultos evangelísticos. Na primeira noite, na hora que o pastor falou que ele tinha que entregar a vida para Jesus, um dos diáconos chegou para ele, cutucou, né, que na igreja o pessoal faz isso também, e disse assim, você não quer aceitar Jesus? E ele disse, olha, eu só aceito Jesus se for aqui, eu só não quero ir lá para frente.
Aí o diácono, não pode não, você tem que ir lá para frente. Na segunda noite, novamente o pastor pregou. E na segunda noite, aquele cara já estava mais ou menos quebrantado. E na segunda noite, o pastor fez um apelo. E ele disse assim, não, chegou o diácono de novo. Esse diácono, se fosse aqui, ele estava disciplinado, viu? Estava deixando o rapaz aceitar Jesus lá no lugar dele, né? E ele disse assim, não, para aceitar Jesus, você tem que ir à frente. Não pode ser aqui, não, mas não pode, pode não. Irmãos, na terceira noite, o homem já estava soluçando e chorando, quebrantado. Mas ele disse assim, não, eu só aceito Jesus se for aqui. E o diácono disse, não, não pode não, tem que ir lá para frente. Na quarta noite, irmãos, já foi uma catarreira danada. O homem já estava numa catarreira chorando, quebrantado. Aí o diácono chegou e disse, tá bom, eu já sei. Eu tenho que ir lá na frente, eu vou lá na frente. Mas o diácono disse, não, não precisa não. Você pode aceitar Jesus aqui mesmo. Você pode aceitar aqui mesmo. Irmãos, sabe por que aquele diácono fez isso, irmãos? Porque aquele homem precisava entregar-se totalmente a Jesus. Enquanto ele queria entregar lá onde ele estava sentado, a entrega ainda não tinha sido total. E nós temos que entregar a nossa vida totalmente a Jesus. O compromisso com Deus é um compromisso com o senhorio de Jesus. Jesus deve ser o Senhor da sua vida. A primeira arma para você vencer o diabo é que Jesus deve ser o Senhor da sua vida. Diga para o seu vizinho, o Senhor Jesus deve ser o dono da sua vida. Segunda arma é a palavra do testemunho. É o compromisso com a palavra de Deus. A palavra de Deus deve estar na sua boca. Sabe por que tem muito crente aqui na Igreja Plenitude? Não, muito crente por aí, irmãos. Que Satanás está derrotando porque não estudam a Bíblia, não meditam na Bíblia. E não declaram a Bíblia, vivem resmungando, vivem murmurando, ao invés de ficar declarando as promessas de Deus. Você sabe qual é o alfabeto do cristão? É obedecer, não é ABCD. Queridos, nós temos que ter tempo de nos expor à palavra e de conhecer as promessas de Deus. Vocês sabem quantas promessas de Deus para a sua vida tem na Bíblia? 8.000 promessas. Dá um glória a Deus, irmão. Tem 8.000 promessas. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz assim: por meio das quais nos deu preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, tendo fugido da corrupção que há no mundo por causa da concupiscência. Irmãos, nós temos que nos apropriar das promessas de Deus. Nós temos que deixar de ser preguiçosos. E nós temos que tomar posse das promessas de Deus. Dá um glória a Deus aí, irmãos. Em Hebreus 6,12 diz assim: para que não vos torneis preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas de Deus. Só quem herda as promessas de Deus é quem não é preguiçoso, é quem é diligente, quem tem fé. Sabe por que muitas vezes a vida da gente continua do mesmo jeito, irmãos? Sabe por que muitas vezes nós não herdamos as promessas de Deus? Porque nós não temos a palavra de Deus na boca da gente. Meu irmão, seu filho está na droga, você só sabe chamar ele de drogado. Isso é o cão, isso é o diabo que chama ele de drogado. Seu marido não converteu, você só sabe praguejar na vida dele.
O seu pai não converteu, você só pragueja na vida dele. Tem uma história que eu já contei aqui, eu vou contar de novo. A história de uma senhora da igreja do pastor Cho, lá na Coreia, que a menina se tornou uma prostituta. Ela se tornou uma prostituta. Exatamente porque essa mãe não estava sabendo declarar as promessas de Deus para a sua vida. E ela chegou para o pastor Cho e pediu que ele orasse. Ele disse, minha irmã, porque a irmã está orando errado. E ele disse, fecha teus olhos. Começa a imaginar Jesus há 2000 anos atrás, lá na cruz, derramando o seu sangue. O sangue de Jesus, minha irmã, purifica qualquer pecador. Visualize os assassinos que aquele sangue purificou. E agora coloque a sua filha e veja a sua filha sendo banhada pelo sangue de Jesus. E ele disse, minha irmã, a senhora sabe que essa é uma realidade na vida da sua filha. O sangue de Jesus já purificou e banhou a vida da sua filha. Queridos, vocês sabem qual é o único pecado que leva uma pessoa para o inferno? É não aceitar Jesus como o Senhor da sua vida. E aí o pastor Cho levou aquela mulher a orar corretamente. E ela orou assim, a minha filha não é uma prostituta. Eu vejo a minha filha uma grande mulher de Deus. A minha filha é uma menina santa. A minha filha vai ter um casamento abençoado. A minha filha vai ter um encontro pessoal com Jesus. Ela começou a orar segundo a palavra de Deus. Diga para o seu vizinho, para de murmurar. E começa a orar segundo a palavra de Deus. Ou vocês acham que Jesus só nasceu para vocês e morreu para vocês? Hoje, eu fui visitar o irmão Luciano. Hoje eu fiz 11 visitas hoje, irmãos. De 7 da manhã a 2:30 da tarde. E eu vou dizer para vocês que eu não preciso ficar aqui me promovendo, mas eu me sinto mais pastor visitando do que pregando, até porque eu não sei nem pregar direito, irmãos. O meu chamado não é aparecer, meu chamado é servir. Hoje eu estou tão feliz, irmão, vocês nem sabem. Hoje eu estou mais feliz do que mosquito em manga podre. Do que pinto em cocô. Rapaz, tu é doido. Os meus sinos dobram por isso. Irmãos, eu sou um pastor, não sou um tocador de ovelha. Não estou levando vocês para o matadouro. Eu estou levando vocês para o aprisco. Louvado seja o nome de Jesus. Meu irmão, se você souber que tem alguém longe da igreja, fala comigo que eu vou atrás. Louvado seja o nome de Jesus. Meu irmão, para de dizer coisa ruim a teu respeito. Para de falar coisa ruim a respeito da tua casa, da tua família, dos teus irmãos. E eu peço a vocês também, para de falar coisa ruim de mim. Diga que eu sou uma bênção, que se eu não for, eu vou ficar. Procurem olhar em mim só as minhas virtudes. E os meus defeitos, chegue para mim, me confronte, faz esse favor para mim. Porque eu quero ser perfeito, irmãos. Amém? Faz isso para mim e me ajuda. Aleluia. Posso falar, Rafinha, do seu nome? Um dia a Rafinha foi lá no hospital falar comigo. E eu agradeci a Deus por isso. Porque por falta de um grito se perde toda a boiada. Pode gritar, tem alguma coisa contra, vem, fala comigo, você tem acesso. Tem meu telefone, bota meu telefone aqui, 9984-3591. É o WhatsApp, 9984-3591. O lugar do pastor é perto das suas ovelhas, 9984-3591. Quer aplaudir a Jesus? Aplauda, porque Jesus é bom. Aleluia. A Bíblia diz que a glória da última casa é maior do que a primeira. Sabe o que aconteceu?
a filha daquela senhora estava no motel. Passou a noite no motel com um homem. Quando foi de manhã, quando ela acordou, irmãos, ela se sentiu sozinha e suja. E ela disse, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu tenho uma mãe, eu tenho para onde voltar. Só que das outras vezes que ela falou com a mãe dela, irmãos, só foi crítica. O pai dela botou para fora de casa. E ela estava com medo de voltar para casa. Mas ela voltou, queridos. E ela disse, se eu voltar e eles gritarem comigo, eu dou meia volta e vou embora. Mas quando aquela filha chegou e a mãe viu, irmãos, aquela mãe chorou e abraçou e amou aquela menina como nunca antes, aleluia. Sabe o que aconteceu com ela? Ela se casou, se tornou líder de célula na igreja do pastor Show, supervisora. E hoje, essa história é verídica, hoje ela se tornou uma grande pastora para a honra e glória de Jesus. Jesus pode fazer isso na tua casa também. Aleluia. Primeiro, o senhorio de Jesus, o sangue de Jesus é uma arma. Segunda arma, a palavra da verdade, o testemunho da palavra. Terceira arma, mesmo em face da própria morte, não amaram a própria vida. Queridos, nós temos que ter um compromisso com Jesus, tão grande, tão leal. Nós temos que ter um compromisso de lealdade absoluta para com o Senhor. Mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Queridos, muitos crentes sinceros não estão tendo uma vida de vitória por causa desses 3 compromissos. Mas nós temos que ter um compromisso com Jesus, que mesmo em face da própria morte, nós não vamos amar a própria vida. Irmãos, a Bíblia diz que se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Mas a Bíblia diz, se nós negarmos a Jesus, Ele vai nos negar. Todo cristão deve chegar a esse ponto de amar tanto Jesus, que esteja disposto a morrer por Jesus. Minha irmã, vocês sabiam, irmãos, que já morreram milhões de crentes evangélicos na China pela fé em Jesus? E quando eu leio esses testemunhos, eu me sinto tão pequeno. Lá, irmãos, é assim, eles pegam as filhas dos pastores, Thaís, as filhas. E eles dizem assim, se você não negar Jesus, eu vou estuprar sua filha na sua frente. E esses homens não estão negando a Jesus ali. Eles arrancam unha por unha, irmãos. E nós não queremos sofrer um pouquinho por esse Jesus, que já sofreu tanto por nós. O pastor Show conta uma história de uma família coreana, na época da Guerra da Coreia. A Coreia do Norte, ela é comunista, a Coreia do Sul é democrática. A igreja do pastor Show fica na Coreia do Sul. E, na época da Guerra da Coreia, a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul. E conta-se a história de um pastor de uma dessas cidades, que ele pegaram esse pastor e a família do pastor, e pegaram um trator e abriram a vala, e colocaram a família do pastor lá dentro da vala. E eles disseram assim, olha, hoje ou você agora nega Jesus e diz que tudo que você pregou é mentira, ou então você e a sua família vai ser enterrado vivo.
Conta-se que na hora que disse isso, o pastor olhou para a família dele e ele deu uma balançada. Imagina, irmãos, você, uma situação dessa. Ele deu uma balançada, Rafinha. Mas graças a Deus pelas mulheres virtuosas. A mulher dele, quando viu que ele deu uma balançada, Donete, ela olhou no olho dele e disse: você não vai negar Jesus. Você não vai negar a Jesus. Jamais nós vamos negar Jesus, porque nós temos dispostos a morrer por Jesus. Jogaram o pastor na vala. E eles começaram a cantar um hino de adoração a Deus. E eles começaram a ser enterrados vivos. E eles estavam sendo enterrados enquanto puderam. Eles cantaram e adoraram a Jesus. Porque eles em face da própria morte, eles não amaram mais a vida. Queridos, agora mesmo está havendo muita perseguição nos países muçulmanos. Milhões de evangélicos estão sendo perseguidos nos países muçulmanos. Estão sendo mortos. Recentemente, essa historinha que eu vou encerrar agora, para contar para vocês, aconteceu no país muçulmano. Um pastor contou essa história verídica, de que havia uma menina muçulmana de uma família muito pobre, Daniel. E essa menina, todo dia, ela ficava do lado de fora nos cultos dessa igreja pequenininha. E ela ficava ali, nunca entrou. Mas aquela menina ficou sendo contagiada, ela achava aquilo lindo demais. E eles convidavam para a menina entrar e a menina não entrava. Nesses países muçulmanos, irmãos, a própria família mata as crianças, mata quando elas se convertem ao cristianismo. E um dia, aquela menina foi convidada e aquela menina entrou. E quando ela entrou, ela sabia o preço que ela podia estar pagando pela conversão dela, a fé evangélica, a fé cristã. E naquele dia, o pastor e a família deram um vestido branco para ela. E ela estava tão feliz com aquele vestido branco que ela ia todo culto com aquele vestido branco. Mas um dia aquela menina não apareceu na igreja. E o pastor terminou o culto e foi atrás dela. Quando ele chega perto daquela casa da menina, ele vê a menina nua. E ela estava espancada à beira da morte, ali totalmente despida. O vestido que ele tinha ganho estava rasgado e de lado, sujo de sangue. E eles pegaram aquela menina e levaram para o médico, e o médico começou a tentar salvar a vida dela. Aí chegou a hora que o médico disse assim: não tem mais jeito. E ela, ainda consciente, à beira da morte, ela disse assim: pastor, eu quero que o senhor me vista com meu vestido branco. Ele disse: minha filha, mas o seu vestido está encharcado de sangue. E ela disse assim: irmãos, pastor, eu sei que eu vou morrer, mas eu quero que Jesus veja o quanto eu sou grato a Ele, por ter derramado o sangue dele por mim. Eu quero que Ele veja que eu também derramei o meu sangue por Ele. Que evangelho é esse, irmãos? Será que nós somos esse tipo de cristão? Será que eu sou? Será, irmãos, que nós temos um compromisso eterno de lealdade com Jesus? Irmãos, nós só vamos chegar aonde Deus quer nos levar se nós tivermos um compromisso real com Jesus. Vamos ficar de pé na presença do Senhor.